Longas horas de espera nas paradas, falta de abrigos, rotas alteradas, horários descumpridos e veículos lotados. Essas são as principais queixas dos usuários de ônibus de São Luís. A população ludovicense padece de um serviço de locomoção com um único meio de transporte coletivo, o ônibus. Nada, até agora nada. Desde 10h20 estou aqui na parada aqui. Nada. Desde 10h20 já são que horas? Já é 11h13. E até agora nunca passou? Nada. Vou buscar a menina lá no Colégio Militar da Raposa e nunca passou. Difícil, né, Yuri? Difícil. No transporte público está a maior reclamação, que começa com a falta de estrutura. Pegar ônibus todos os dias não é fácil, isso todo mundo já sabe. Agora imagina esperar pelo ônibus em pé todos os dias. Essa é a situação das paradas de ônibus de São Luís. A maior parte só tem mesmo a plaquinha, indicando que ali é uma parada obrigatória para o ônibus. Dona Socorro utiliza ônibus sempre que precisa vir ao hospital, mas a grande dificuldade está também na falta de abrigos. O Hospital do Servidor, estou saindo agora de uma consulta e tentando pegar o coletivo, porque inclusive a linha para cá, tanto para vir quanto para voltar, é muito difícil. É muito difícil, você passa muito tempo aqui. Eu não costumo ficar aqui porque eu tenho medo, que eu já presenciei o motoqueiro chegando aqui e fazendo raspa na parada. Então, geralmente eu fico ali na porta do hospital. Quando eu observo que o ônibus está se aproximando, eu vim. Tinham 3 pessoas aqui, quando eu cheguei elas pegaram um carro e foram embora. Aí eu fiquei só. Mas antigamente tinha cobertura, hoje, graças a Deus, o tempo está nublado. Mas antigamente, agora, com esse sol muito forte, nem isso mais tem para proteger. E para quem pensa que os problemas estão apenas nos abrigos, se engana. Esta parada aqui, por exemplo, até tem abrigo, mas as condições são essas aqui. Dona Yolanda está aqui e precisa que o senhor Ribamar se assente. Dona Yolanda, condições complicadas como esta, né? Ele precisando assentar e não tem como. Né? Verdadeiramente, está muito difícil, porque essa hora está muito quente, a gente está vindo de um médico e indo para um outro, então a gente precisava sentar até que o ônibus chegasse, né? Além da demora. Exato, demora bastante, principalmente para a nossa área, né? Que ele está vindo de Alonso Costa, ali, que já é região de Ribamar. Ele está com alguns problemas de saúde, a gente está vindo de um médico e indo para um outro. Precisa utilizar o transporte coletivo, mas as condições são essas. Exato, precisamos do transporte público e está um pouquinho carente, né? Precisa ser melhorado um pouquinho, bastante. Se não bastasse a má qualidade da frota, ônibus quebrados, imagina ter que esperar quase 2 horas para pegar um ônibus. E quando ele chega, o desafio agora é enfrentar a superlotação. Eu pego o ônibus para ir para o centro, né? E é raro. Vai mais Terminal Coama e outras linhas, que para o centro só tem mesmo Calhau e Calhau Holandeses. Quantos minutos mais ou menos a senhora costuma ficar numa parada só esperando o ônibus? Muito, muito. A consulta era 8 horas, eu saí de casa 10 para as 7, cheguei aqui 9h05. Quando vem e quando, assim, Raposa Araçagi é um dos melhores. Tem Vila Luizão, Santa Rosa e o Calhau Litorânea. Geralmente é lotado. São Luís tem hoje 816 ônibus para atender 360 mil pessoas que utilizam esse serviço diariamente na capital. Desses 816, 708 operam diariamente. No entanto, o Sindicato dos Usuários de Transporte Coletivo do Maranhão disse que apenas 500 ônibus circulam. Lamentavelmente, hoje dentro de São Luís, o número de ônibus para tentar suprir a necessidade dos nossos usuários seria pelo menos uma baixa de 1.000 ônibus dentro de São Luís. Isso incluindo todas as linhas da nossa cidade. Mas infelizmente hoje
o relatório feito pela própria Prefeitura de São Luís, onde eles colocam acima de 600 ônibus, eles enganam e mentem a nossa sociedade. Hoje, dentro do levantamento concreto, verdadeiro, só tem 500 ônibus circulando. E acima de tudo, o mais agravante, que acima desses 500 geral que nós temos em São Luís, 180 ônibus estão com a idade vencida. Ônibus com a idade vencida que não tem mais a mínima condições de circular dentro da nossa cidade. Isso para a gente realmente é triste, é revoltante. Da gente evoluir, a gente só veio para trás, em cima do nosso sistema. Outra coisa que nos chama a atenção demais é sobre a qualidade do nosso transporte. A qualidade, ela caiu demais. Os ônibus hoje, sem manutenções, pneu careca, elevadores que não funcionam, ar-condicionado que não está funcionando, o motorista sentado numa cadeira com um apoio debaixo de tijolo, é pedaço de pau. Por quê? Porque não existe a fiscalização. O prefeito dessa cidade deixou o transporte a Deus dará. E aí o que acontece? Nós ficamos numa situação muito difícil. Hoje nós temos, por exemplo, na área Itaquibacanga, área como Cajueiro, área como a Vila Maranhão, Pedrinha, tá entendendo? Do Quebra-Pote, são áreas que estão sofrendo com o sistema de transporte. Onde tinha 15 ônibus, está rodando com 5, onde tinha 10, está rodando com 2. Passageiro que tem que descer do transporte público para que o ônibus possa subir a ladeira e aí lá em cima o ônibus está esperando, o passageiro vai andando para poder pegar esse ônibus. Cadê a nossa fiscalização da SMTT? O secretário de transporte não existe, meu Deus do céu, nessa capital. O secretário não está preocupado com o nosso sistema. O secretário ele tem realmente um avanço, mas qual é o avanço do secretário de transporte dessa capital? É liberar carro depois de meia-noite para amigo, para médico, para advogado, para promotor. Isso ele sabe fazer muito bem. A sociedade está aí abandonada, a sociedade está aí jogada. Quando a prefeitura faz um relatório que comunica a nossa cidade, a nossa população, que tem hoje acima de 350 mil pessoas utilizando o transporte público, mais uma vez ela engana a sociedade. Hoje nós temos acima de 750 mil pessoas que utilizam esse transporte dia a dia. E aí as pessoas estão aí, tumultuadas dentro do transporte, as pessoas estão jogadas dentro dos terminais, porque não há segurança, não há os orientadores nas plataformas, tudo isso a gente tinha. Tudo isso a Prefeitura de São Luís hoje, no seu comando do novo prefeito que está aí, tirou tudo, deixou a sociedade abandonada. Quando você entrevista um usuário, o usuário coloca lá tudo mentira de uma propaganda mentirosa para a nossa sociedade. E a gente não acredita mais em tanta mentira, em tanta enganação dessa prefeitura do nosso sistema de transporte público que a gente vive hoje. A mobilidade urbana é a maneira como as pessoas se deslocam nos espaços urbanos, seja a pé, de bicicleta, moto ou carro, ou de forma coletiva, usando ônibus e trem. Mas ainda há muito que se fazer para que esse direito básico do cidadão seja visto com prioridade. Este especialista aponta algumas possibilidades essenciais para investir em mobilidade urbana e na priorização do transporte público coletivo. A mobilidade ela é muito ampla, ela envolve todo e qualquer deslocamento dentro de um espaço público para interligar as áreas vitais, né? Escola, hospitais, lugar de trabalho, residência, enfim. Na questão da mobilidade urbana, o que deveria ser feito quando a gente fala da mobilidade automotiva, não é? Então o poder público ele tem que incentivar o modal rodoviário, que é um transporte de massa. Como é que faz para melhorar? Porque isso aqui é um caos, ninguém aguenta. As filas, o estado precário dos ônibus, não é? Então a primeira coisa que o gestor tem que fazer é garantir faixa exclusiva para ônibus em toda a cidade, ou pelo menos nas principais vias arteriais por onde os ônibus circulam. Essa faixa exclusivamente para ônibus, por si só não resolve. Tem que ter uma equipe 24 horas fazendo a manutenção do leito estradal dessas faixas exclusivas. Não pode ter buraco, tem que estar bem sinalizada. Tem que ter monitoramento para que ela não seja usada indevidamente, não é? E tem que ter, além disso tudo, ônibus com qualidade.
ônibus que possam receber passageiros com deficiência física, ônibus que tenham a parada no nível do piso do ônibus para que a pessoa possa descer sem maior dificuldade. Tem que ter conforto. Ora, se eu faço isso no transporte público, eu incentivo que as pessoas usem o transporte. E aí você deixa de ter aquela circulação dos carrinhos e aquilo passa a aliviar o nível de serviço das ruas ou das avenidas, né? Essa é uma medida adequada. Por outro lado, você tem que incentivar também a mobilidade ativa, que é do pedestre, é do ciclista, criando calçadas, criando ciclofaixas, ciclovias, não é? É todo um conjunto. Agora, a gente não pode abrir mão de uma cidade que tenha o serviço de transporte público coletivo priorizado. O cidadão não merece isso, não é? Então, se seguir a cartilha de como fazer, a gente vai não só incentivar o uso dos ônibus, mas também vamos deixar as vias da cidade com menor sobrecarga de outros veículos, né? E vai ser bom para todo mundo. Por que não tratar com respeito e com extrema e absoluta prioridade o usuário do ônibus? O usuário do ônibus é aquele cidadão que está prestando um serviço à cidade. Se ele tem carro e deixa o carro na garagem e vai usar o ônibus, ele está prestando um serviço muito grande à cidade. Ele tem que ser respeitado, ele tem que ter uma retribuição por essa disposição dele de pegar um ônibus. Às vezes ele não usa o carro porque ele não tem carro ou não tem dinheiro para pagar um táxi ou um Uber, não é? E ele vai no ônibus. Mas independentemente disso, ele tem que ser tratado com todo o respeito que o cidadão de São Luís merece. Por que não colocar um aplicativo, não é, de fácil acesso para que ele saiba aonde o ônibus que ele vai pegar naquela linha está, quanto tempo ele vai esperar? Isso existe, é um aplicativo fácil. Por que não colocar todo um sistema de segurança? Por que não colocar uma parte do ônibus destinado só às mulheres para evitar o assédio que é tão comum, não é? Por que a gente não copia o que está se fazendo de bom no resto do país e do mundo? A gente só fica com o bagulho, a sobra, o lixo. Por que isso? Eu não entendo. É tão simples. Não é questão de tecnologia, não é questão de dinheiro, é questão de vontade política. Me perdoem, senhores gestores, mas é falta de vontade política de corrigir uma coisa dessa que é tão fácil de corrigir.